O júri da 50ª sessão do Tribunal Permanente dos Povos condenou nesta quinta-feira, dia 1º, o genocida Jair Bolsonaro por crimes contra a humanidade e crimes de violação aos direitos humanos por seus atos e omissões cometidos no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Um evento para a leitura dessa sentença foi realizado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, no Largo São Francisco, no centro da capital paulista. A denúncia contra o presidente brasileiro foi apresentada no final de maio passado pela Comissão de Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes, a Comissão Arnes, pela Coalizão Negra por Direitos, pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a BIP, e pela Internacional de Serviços Públicos, ISP. Na acusação, essas entidades imputam a Jair Bolsonaro a propagação deliberada do coronavírus, o que provocou quase 700 mil mortes no país, com especial impacto para as populações indígenas e negras, bem como para os profissionais de saúde. De acordo com a sentença, os óbitos poderiam ter sido evitados caso tivessem sido adotadas medidas aconselhadas pela Organização Mundial de Saúde e pela comunidade científica internacional e brasileira. Segundo o relato da assessoria da Comissão Arnes, aspas, o epidemiologista e filósofo italiano Gianni Togoni, secretário-geral do Tribunal Permanente dos Povos, abriu a sessão de leitura da sentença e passou a palavra ao juiz argentino Eugênio Raul Zaffaroni, integrante do júri, que proferiu o resultado. Aspas, ficou estabelecido que Jair Bolsonaro cometeu 2 atos ilegais, grave violação dos direitos humanos e crime contra a humanidade, optando por uma política de saúde contrária ao isolamento, à prevenção do contágio e à vacinação, que dolosamente levou à morte de dezenas de milhares de pessoas. Na abertura do ato, o brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, ex-ministro dos Direitos Humanos e membro fundador da Comissão Arnes, ressaltou a desumanização a que são submetidas historicamente as populações negra e indígenas, as maiores vítimas do coronavírus no Brasil. Aspas, a pandemia de Covid-19 escancarou a situação fragílima da população negra e dos povos indígenas perante o vírus. Essa revelação brutal ganhou mais nitidez depois das eleições de 2018, com assalto às instituições do Estado por um governo de extrema-direita de corte neofascista, disse o ex-ministro. Para a advogada de acusação Heloísa Machado, a sensação que ficou com a leitura da sentença foi de alívio porque aponta o fascista brasileiro como um criminoso internacional. Para ela, porém, o trabalho não acabou. Aspas. O tribunal solicitou às organizações autoras que levassem o caso para o Tribunal Penal Internacional. Pois bem, o caso já foi levado e está em avaliação na Procuradoria da TPI, e nós temos muita certeza de que haverá uma investigação, além de crimes contra a humanidade, também por genocídio dos povos indígenas. Esse dia vai chegar. Segundo a Comissão Arnes, o Tribunal Permanente dos Povos deixa, junto com a sentença, uma recomendação para que a Corte de Haia, o Tribunal Penal Internacional, delibere sobre a acusação de genocídio na conduta de Jair Bolsonaro. Já existe no Tribunal Penal Internacional, uma denúncia da Associação dos Povos Indígenas e da Comissão Arnes com esse aspecto. O veredito do Tribunal Permanente dos Povos tem um impacto simbólico, sem aplicar penalidades, e serve de convite para que os órgãos competentes, nacionais e internacionais, deem prosseguimento ao julgamento das denúncias já registradas contra o presidente Jair Bolsonaro. Essa decisão do tribunal é forte, mesmo tendo impacto simbólico, ela tem peso nas relações internacionais. O Jair Bolsonaro realmente virou um pária no mundo inteiro.